Ah, estamos muito contentes da gente poder estar agora desenvolvendo mais uma pequena palestra. Hoje o título da palestra, sejam bem-vindos, hoje o título da palestra, Vença Seus Medos. Sabe, a gente tem algumas informações a respeito de outros vídeos que estão gravados, mas a gente vai estar utilizando algumas ferramentas agora para a gente fazer um exercício. Uma das coisas muito importantes que a gente coloca é que os exercícios, eles sejam experienciados. Então, você consiga fazer o exercício que a gente vai propor. Sabe por quê? Porque a gente sugere que simplesmente você experimente, só para ter sabor, para ter significado sobre o que a gente irá fazer aqui. A respeito de definição de medo, uma das consequências do medo é gerar um comportamento limitante. Tudo que a gente tem de medo, ele limita a gente, limita aquilo que a gente pensa, limita aquilo que a gente faz, a gente cria um estado maior, ou a gente aumenta ou cresce demais o medo. Mas tudo isso funciona de uma forma, deixa eu ver, dentro da nossa cabeça. Então, hoje eu quero te ensinar que o medo, ele é algo que existe na nossa cabeça. O medo, baseado em estudos da PNL, da Programação Neurolinguística, com o qual a gente vai se basear toda a nossa palestra, o medo é uma ilusão. Como assim? O medo é uma ilusão? O medo é uma ilusão. Por quê? Porque a gente identifica o medo através de uma imagem que a gente cria. Então, por exemplo, tenho medo de barata. A barata com a qual eu tenho medo, eu amplifico a barata. Eu tenho medo de sapo. O sapo, ele está ali. À medida que eu identifico o sapo, eu aumento, amplifico, e aí eu crio um estado que a gente dá esse nome de medo. Então, como uma das bases da PNL, da Programação Neurolinguística, uma afirmação do Alfred Korbinski, de que o mapa não é o território, a gente trabalha sobre representação. Então, aquilo que a gente tem como representação, a representação do medo, que a gente amplifica, a gente pode distorcer, a gente pode mudar. E é sobre isso que a gente vai estar falando. Não é nada a respeito de algo ligado com os profissionais de terapia, psicólogo, psiquiatra, não. A gente vai por um caminho com o qual a gente pode pegar um medo e diminuir essa sensação que a gente tem em relação ao medo. E os medos que a gente vai criando à medida que o tempo vai passando. Então, eu até tenho uma lista de medos, e os medos que a gente tem, eles ficam assim. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de namorar, de conversar com uma menina estranha, com um rapaz estranho. Eu tenho medo de investir meu dinheiro numa bolsa de valores, num imóvel, num carro. Eu tenho medo dos mais diversos. Eu tenho medo de dirigir um carro. Eu fico totalmente num estado realmente de falta de confiança, eu jogo fora todas as minhas habilidades. Eu tenho medo de voar. Eu
criei um medo de, como passageiro de um carro, o carro aumenta a velocidade, eu tenho medo de andar de bicicleta, eu tenho medo de, no carro, de fazer curva, eu tenho medo, eu vou criando esse medo, e esse medo pode modificar o meu desempenho. Por exemplo, eu tenho medo de muitas coisas. Eu tenho medo de tirar nota baixa num teste, numa sala de aula, se eu estou estudando. E aí eu tenho um efeito colateral de procrastinar, de não poder ir fazer aquilo que realmente possa me dar segurança e sapiência para eu fazer determinado teste, determinada prova. Então, isso tudo é consequência das imagens que eu crio. Num dos vídeos anteriores gravados, a gente fez uma experiência a respeito de criar uma imagem de um limão. Só que a gente cria uma imagem e essa imagem, ela traz consequências, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela acredita tudo, ela não faz diferença entre aquilo que eu imagino e aquilo que é real, sabe? Aquilo que a gente chama de real, o real também é como medo, ele não existe. O real é uma representação. O real é a consequência que eu tenho através dos meus 5 sentidos. Os meus 5 sentidos, visão, audição, sinestesia, e a sinestesia eu aplico aqui o olfato e o paladar, me dão a definição, a sensação de que eu estou em contato com uma realidade. E eu acredito piamente, a minha mente, ela acredita piamente, a minha mente... Quando a gente faz uma reorganização, faz uma comparação entre 2 eventos, um que aconteceu lá atrás e o outro que ainda não aconteceu, vai acontecer no futuro, uma das maravilhas que a gente tem em PNL é que a gente usa os mesmos circuitos neuronais. Então, e uma das coisas que a gente também aprendeu no vídeo passado é a respeito da gente usar o voz. Voz é uma maneira da gente gravar, a gente dá um nome de acróstico, da gente gravar 3 perguntas principais. Ver equivale ao que você viu. O equivale ao que você ouviu, e S equivale ao que você sentiu numa experiência. Para você, nessa experiência, onde você está aqui agora, se você relembrar, você encher de detalhes essa experiência. E se você imaginar essa experiência acontecendo amanhã, você também colocar bastante, mas quanto mais detalhes você colocar, mais rica fica essa experiência. E o que a gente vai fazer com essa experiência é transformar essa sensação que essa experiência vai causar. Então, voltando agora no nosso título, medo. Como é que a gente pode dissolver esses medos? Nós vamos fazer uma experiência, depois a gente vai fazer uma outra experiência, e você pode revisar esse vídeo para quanto mais você fizer essa experiência, mais rico você vai ficar em relação a poder desorganizar seus medos. É lógico que o medo, num primeiro momento, a gente está fazendo alguma coisa que ele é bem superficial. Existem muitas técnicas, inclusive para emoções que estão lá dentro, a gente tem nomes técnicos para esse tipo de coisa, âncora, ressignificação, mudança, cura rápida de fobia, coisas que são assim mais... precisam de maior riqueza de detalhes, existe um maior comprometimento.
Então, a gente vai procurar organizar um medo que seja comum. Nós vamos fazer um exemplo, eu vou colocar aqui um medo, e esse medo que eu vou colocar para a gente fazer um exemplo, você pode transformar. Depois que você aprender esse mecanismo, você pode fazer isso com você mesmo. Isso que eu acho que você pode reter de uma palestra como essa. E eu volto a agradecer a atenção de vocês que estão aqui participando da palestra com o seu precioso tempo, deixando de fazer outras coisas ou participar de outras lives. Bom, eu vou, como eu já falei, eu vou precisar utilizar esse voz, o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu. Então, eu vou precisar desse detalhamento, tá bom? Bom, com licença. Os maiores medos que as pessoas reportam, baseada na minha experiência, nos meus 66 aninhos, medo de falar em público. Então, a gente vai procurar minimizar esse medo. Então, a gente vai fazer com que esse medo você diminua numa escala de 0 a 10, onde 10 é muito medo e próximo de 0, 1 é quase que sem medo, nós vamos procurar baixar isso entre 2 e 3, para ser uma coisa mais ecológica, tá bom? Bom, uma das coisas agora bastante importantes, uma sugestão minha, é você acompanhar para fazer essa experiência, fecha os olhos. Fechar os olhos significa, você não vai passar por um transe de hipnose, você não vai fazer nada disso. Você vai fechar os olhos para você concentrar, ter um maior poder de concentração para você fazer essa lembrança ou criar aquilo que eu vou estar sugerindo, tá bom? Então, sentado do jeito que você está na cadeira agora, eu pediria que você sentasse de uma forma mais confortável possível e você agora pensasse com os olhos fechados. E com os olhos fechados, você se coloca numa posição assim, mais confortável possível, levanta o rosto, põe o peito, entrando bastante ar, respira, inspira, um modo de você ficar mais à vontade, tá bom? Fecha os olhos. Você tem medo de falar em público. Vamos usar essa primeira experiência. Só que existe uma coisa que você se dá muito bem quando você conversa com uma pessoa. E você, ao conversar com uma pessoa, você é claro na hora de expor as suas ideias, na hora de você se comunicar. Você se sente à vontade. Você faz essas coisas com bastante tranquilidade. Independente da pessoa com quem você esteja conversando, você tem uma sensação de que está fluindo uma comunicação. Aquilo que você fala está sendo entendido pela outra pessoa, tá? Então, coloca para mim isso com bastante riqueza de detalhes. Um lugar que você interagiu com uma pessoa de uma forma assim bem normal, tá bom? E que te deixa assim essa sensação de tranquilidade, de normalidade, que você está conversando com uma outra pessoa. Agora, você imagina que você está num ambiente. E nesse ambiente onde você está interagindo com uma pessoa na total segurança, eu gostaria que você criasse na sua cabeça, nesse local, um portal. Um portal. E nesse portal,
você visse você lá nesse portal falando em público. Então, dentro desse portal, você se vê lá falando em público. Tá? Então, aqui você tem essa sensação. E dentro desse portal, você está se vendo em falar em público. Tá bom? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Continue com os olhos fechados. Se você ainda não fechou, feche os olhos. Fique à vontade. Vamos fazer o seguinte. Esse portal, você vai fazer com que ele... nós estamos trabalhando com a imaginação. E essa imaginação você vai fazer... Pega essa imagem, diminui. Agora aumenta. Diminui. Aumenta. Diminui. Aumenta. Diminui. Aumenta. Diminui. Aumenta. Diminui. Aumenta. Isso. Sabe o que é? O nosso cérebro, ele aprende por velocidade e repetição. O que você está fazendo, você está pegando uma imagem sua, aumentando e diminuindo, como se fosse aquelas câmeras fotográficas antigas, onde tem aquele diafragma. Você aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Tá? Agora, você, com essa sensação que você tem, de estar seguro, essa segurança, esse conforto, conversando com uma pessoa, entre para dentro do portal e vá assumir a fala com o público. Isso. Olha só, você agora está falando com o público com aquela sensação que você trouxe de estar conversando com uma pessoa só. Agora, visualize você falando com o público com todos os seus sentidos, com as sensações que você tem falando com uma pessoa só, você levando essas sensações, e você, então, visualizando você se falando em público. Olha o que aconteceu. Agora, você se imagine no futuro e ouça os aplausos das pessoas, veja as pessoas sorrindo e sinta-se realizado. A próxima vez, isso, essa será como a sua próxima vez que você tiver que falar em público. Ok? Olha só. Essa é uma primeira experiência. O que você fez, o que a gente faz, a gente mudou. Então, o nosso cérebro, ele trabalha mentalmente com sensações. Então, a gente costuma falar, assim, uma comparação meia, pode abrir os olhos, a gente costuma falar uma sensação como um software. Então, é como se fosse um celular. Olha que interessante o celular. O celular, ele te dá uma possibilidade, ele te dá uma possibilidade de... eu olhei aqui no celular, por isso que eu perdi o fio da meada. Você se sentir todo poderoso. Por quê? Cérebro é a parte do hardware. E mente
são os aplicativos, é como a gente usa no celular. Então, o que a gente fez? A gente está utilizando, através de alguns aplicativos, que isso aqui é uma técnica de PNL, mas você pode estar utilizando outras técnicas, você pode estar utilizando hipnose, pode estar utilizando Gestalt, técnicas de coaching, enfim, isso são aplicativos com os quais você se sente melhor. O que aconteceu? O seu medo de falar em público agora está meio difícil. Por exemplo, vamos refazer uma experiência. Agora vamos fazer uma experiência em relação a, vamos ver, uma coisa assim que a gente tem medo. É um medo de voar. Existem até programas, existem companhias aéreas que criam aplicativos que forçam as pessoas a usarem o aplicativo, criam a sensação de estar voando. Os próprios pilotos, eles são treinados com simuladores de voo para fazer com que eles adquiram habilidade caso a aeronave tenha qualquer ameaça de sair de controle. O que a gente faz é brincar com isso. Richard Bandler montou um livro chamado Usando Sua Mente, que é fantástico. Ele ensina a gente a brincar com essas coisas. Essas coisas são fantásticas, por quê? Porque você consegue modificar. Vamos lá de novo? Vamos colocar, por exemplo, um outro medo, medo de altura, tá bom? Depois a gente faz o medo de avião, depois você pode fazer o medo de avião. O medo de altura. Olha, imagine que você está agora, num lugar onde você se sinta confortável. Você se sinta num lugar, tipo, você está na poltrona da sua casa assistindo, agora na quarentena, assistindo filme do Netflix. E aí, o que você está lá? Você está sossegado, você está entretido com o filme. Então, dentro da sala, você pode até estar beliscando alguma coisa, a gente associa filme com pipoca e guaraná, você pode estar comendo salgadinho, fazendo alguma coisa. Você, enfim, está entregue, né? E você está com aquela sensação, assim, de que nada mais tem importância a não ser a sua atenção que está focada no filme. Então, você está agradavelmente sentado, assistindo um filme, fazendo com que você se sinta muito bem. Então, agora, dentro desse lugar, dessa sala, cria um portal. E nesse portal, você se veja se olhando num penhasco. E você se vê lá no penhasco. E você vai até olhar direitinho como é que você está em relação a você no penhasco. Tá bom? Agora, olha só que interessante. Você, agora, procura ir com essa sua segurança, com essa sua coragem, que você tem. Coragem eu não diria, mas a segurança, a tranquilidade, você vai estar utilizando. Lembra de usar o voz, o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu. Esse portal, você está lá. Você está lá com medo de se chegar mais próximo de um penhasco, de um lugar alto, tá? Então, esse lugar, o que nós vamos fazer? Agora, você pega essa imagem, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta. Agora, você está se vendo lá. Agora você entra em você, passe pelo portal, se jogue no portal. E olhe para aquele penhasco. Agora, você com todo o cuidado
para você não cair do penhasco, mas redobrado com toda a sua sensação que você estava com ela assistindo o filme, você levou para você ali do lado do penhasco. Se você precisar descer o penhasco, você chegar mais próximo, você está com uma sensação tranquila, sossegada. O que aconteceu? Você ensinou seu cérebro, por velocidade e repetição, que aquele medo enorme, ele diminuiu nessa escala de 0 a 10, onde estava em 10, ele está na escala 2, 3. Isso a gente pode fazer a todo momento. Essa técnica tem um nome, essa técnica são que a gente pode estar utilizando, inclusive, para a gente estudar. Olha que legal. Você está querendo estudar, você está querendo ler um livro. E aí, de novo, olha só, vamos de novo voltar para você assistir. Agora vamos assistir de novo Netflix. Você está sentado, você está sentada no sofá, na sala, assistindo, você olha como estão as coisas, a iluminação, você vê o filme, você escuta as pessoas que participam do filme, você fica até querendo deixar os barulhos que te perturbem o entendimento do filme, você procura distanciar desse barulho e te dá aquela sensação assim de entrega, aquela sensação gostosa. Né? E aí, cria um portal. Esse portal que você cria, você se vê lá, todo concentrado, lendo um livro, fazendo anotações, colocando as coisas principais. Você está ali todo concentrado. Tudo bem? Olha só. Você ali concentrado. Pega aquela imagem. Diminui. Abre. Diminui. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Agora, se joga para dentro desse portal. Agora você se vê vendo, lendo o livro com aquela sensação de foco e concentração que você estava lendo, vendo o filme. Olha só, sabe o que aconteceu agora? Você está lendo um livro, estudando com maior foco. E você deixou esse movimento de procrastinar, esse medo de continuar acabado, você fez com que isso diminuísse. E como vai ser a próxima vez que você ler um livro? Tem algumas coisas que são fantásticas. Fantásticas. A gente tem um novo significado para aquilo que a gente catalogou de medo. Então, o medo, ele, como tudo aquilo que a gente entra em contato com a realidade, é uma representação. Essa representação a gente pode desconfigurar. Então, o exercício basicamente é você se encontrar numa posição aonde você precise de recursos para minimizar o medo que você tem. Então, vamos lá. Eu tenho medo de dirigir um carro. Olha só, olha que interessante. Você, então, vai procurar criar um momento aonde você tenha certeza daquilo que você está falando. Certeza. É você ir mentalmente até a geladeira, abrir a geladeira, pegar um frasco com água gelada, colocar no copo e
beber essa água. Você tem certeza que esta água está gelada e que vai saciar a sua sede. Então, procure escutar o barulho da água batendo no copo, procure ver como é o seu mentalmente, o seu caminhar indo até a geladeira, procure sentir essa temperatura da água. Então, essa sensação de certeza, de realmente você ter certeza daquilo que você está falando, daquilo que você acabou de vivenciar, cria um portal. Esse portal, você se vê lá dirigindo. E você se vê dirigindo lá de uma maneira com a qual você está ali recebendo elogios das pessoas que estão te acompanhando. Essa imagem que você criou lá no portal diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta. Opa! Esse portal, com essa sensação de certeza que você tem da água, entra, se joga para dentro do portal. Se veja lá dentro agora, dirigindo, sentindo a sensação de você comandar o carro, de você saber quais são os mecanismos que estão ali. Isso. Se tiver gente no carro, veja a sensação de segurança que você passou para as pessoas que estão junto com você. Olha o que aconteceu. Você, agora, se imagine toda poderosa, com toda a sua certeza de beber água, essa sensação de certeza que você levou para dentro do portal para você dirigir um carro. Olha que legal. A pergunta, como vai ser a próxima vez que você estiver para dirigir um carro? Visualize você. Sabe o que aconteceu com os seus medos? Eles diminuíram. Então, essa técnica, esse jeito de fazer as coisas, foi desenvolvido por Richard Bandler, um dos criadores da PNL, e ele utilizava isso com o nome de técnica do chocolate Godiva. Godiva é um chocolate suíço, um chocolate europeu muito gostoso, e o que ele pensou foi o seguinte: escuta, eu tenho um prazer danado em comer esse chocolate, por que eu não posso passar essa sensação de prazer para um lugar onde eu não tenho essa sensação? E daí surgem várias verdades utilizadas em PNL, em programação neurolinguística. Então, olha, veja só, o que a gente aprendeu com isso? Primeiro, você cria o seu medo e sabe qual é o recurso que você precisa. Você se vê utilizando esse recurso de uma forma altamente potencializada. Você se vê vencendo, através de um portal, esse seu medo. E aí você pode fazer isso com tudo que você tiver de medo. Faça num lugar, num recanto, sozinho. Porque sabe que você precisa de uma cadeira, para você ficar sentado. Se não for a cadeira, fica em pé, que você vai fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque você está trabalhando com imagens mentais. As imagens são as representações que a gente tem da realidade. E o medo, assim como todas as outras coisas, são representações. E se são representações, a gente pode reorganizar isso. E por que a gente coloca
essa técnica muito simples de abrir e fechar esse portal, essa imagem. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele aprende por velocidade e repetição. Então, quando você faz isso, não tem um número, você pode fazer isso 5, 6, 7 vezes, abrir e fechar a imagem. Quanto mais você fizer isso, você está criando novas sinapses para o seu cérebro. Quando acontecer de novo uma situação com a qual desperta aquele medo que você tinha, já o cérebro está meio confuso e vai por um outro caminho para fazer com que você tenha uma sensação de poder, que você tenha uma sensação de coragem, que você tenha algo com o qual você possa se beneficiar. Nos cursos, nos treinamentos que a gente faz, inclusive vai ter um agora, deixa eu ver as datas, é segunda, terça, quinta e sexta, agora da semana que vem. Eu tinha esse... tá aqui, é dia 22, é o módulo 1, 23, módulo 2, 25, módulo 3, e 26, módulo 4. São 4 módulos, cada módulo com 3 horas. Lá a gente vai aprender alguns detalhes a mais, e a gente vai aprender assim, fazendo. Sempre vai existir uma vozinha interna dentro da gente, que a gente dá um nome tecnicamente de diálogo interno. Outros podem falar, é um pensamento, aquele negócio, nossa, que negócio bobo, isso é tão simples. Eu gosto muito de fazer as coisas, mas as coisas têm que ser mais complicadas. Isso é um negócio tão bobo. Sim, é um negócio tão simples, tão evidente, que já dizem os bons experts, filósofos, o óbvio é a coisa mais difícil de se enxergar. Então, experimente. Qualquer medo que você tenha, experimente. Isso chama uma técnica, a técnica do chocolate Godiva. Quando você tiver mais outras indisponibilidades que bloqueiam o teu comportamento, saiba que isso pode ser organizado de uma forma diferente. Por quê? Porque isto é uma representação. Então, o medo que a gente tem é uma ilusão. E essa ilusão, ela pode ser desfeita. Isso eu não estou querendo dizer com o qual que você crie coragem suficiente para você andar num trilho de trem entre 2 prédios de 23 andares. Não, isso seria não ecológico, estaria colocando o seu risco de um tombo muito grande. Mas eu estou colocando para você que esses medos que a gente tem, que são algo aprendidos de uma hora para outra, porque a gente aprendeu isso de uma hora para outra, medo de animais peçonhentos, barata, aranha, medo do escuro, essas coisas, ou como a gente ouvia quando criança, o homem do saco vai te pegar, a gente aprendeu algumas coisas baseado na imposição de criar um anteparo, e esse anteparo a gente dá um nome de medo. Então, a gente pode, por exemplo, olha que interessante, você não gosta de comer salada. E um médico te receitou, falou, tá com falta de salada. E uma das maneiras que o médico tem de inibir você é, olha, ou você muda a sua dieta alimentar, ou a gente vai utilizar de remédios ou de injeções, coisas nesse sentido. E isso você pode reorganizar de uma forma diferente. Então, o que você faz? Olha só, falando de outro jeito, olha que interessante. Então, vocês já prestaram atenção que eu gosto de falar muito com as mãos, né? Então, você coloca numa mão aquilo com o qual você faz muito bem, aquilo que te dá a antítese. Então, a gente vai falar a respeito de comer verdura, de comer legumes, e que você não gosta. Então, o que a gente vai fazer? Olha só, o que você gosta de comer?
O que te dá prazer de comer? Ah, te dá prazer de comer um pudim, te dá prazer de comer uma feijoada, um churrasco, um torresmo crocante. Tá, o que você vai fazer? Pega essa sensação, detalha, usa o voz, o que está vendo, ouvindo, sentindo, detalha essa sensação. Gostoso, te dá água na boca de você comer algo que te dá muito prazer. Não importa, seja lá o que for, tá bom? E aí, você cria um portal. E nesse portal, você se vê comendo verdura, comendo legumes. Tá lá, você se vê comendo legumes. Você está lá se vendo comendo legumes e você está aqui com essa sensação. Esse portal, olha o que você vai fazer. Você está com uma imagem, fecha a imagem, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, abriu. Se joga para dentro do portal agora com essa sensação de satisfação com um prato que você gosta. E aí, você está lá agora junto de você, deles degustando esses legumes com essa sensação que você trouxe de comer algo que te deu prazer. O que aconteceu? Qual vai ser o teu comportamento da próxima vez que você tiver legumes? Vai ser diferente. Vai ser diferente do que você tinha até agora. Esse é o truque. Essa história é mental. Por que a gente está fazendo? A gente está mudando a representação. Então, você tem muita coisa com a qual você pode mudar. Você pode mudar a representação de um paladar de uma fruta que você goste, que você não goste, ou que você tem uma sugestão de alguém que é bom. Como, por exemplo, tem atletas que gostam de... Sabe, tem um exemplo muito interessante. Foi feito isso, pesquisado nos Estados Unidos, que neurologicamente foi organizado como é que estava o funcionamento do cérebro, da cabeça. Como é que isso estava funcionando comparado entre duas pessoas, uma jogando tênis e a outra imaginando que estava jogando tênis. Sabe qual foi a diferença? Em termos de irrigação sanguínea no cérebro, nenhuma. Tanto o que estava jogando quanto o que estava imaginando, eles utilizavam o mesmo local, a mesma irrigação. Então, o que a gente tem? O cérebro é o nosso, em linguagem de computador, é o nosso hardware. O software é a maneira pela qual a gente utiliza para desenvolver essas imagens. É sobre isso que a gente vive. Então, às vezes, a gente tem medo de morrer, medo de entrar numa caverna, coisas desse tipo, com a qual a gente pode desorganizar. Por quê? Repetindo, é uma representação. O medo também é uma ilusão, assim como todos os outros comportamentos. Então, num dos outros vídeos anteriores, a gente mostra direitinho o que significa um estímulo externo comparado com o processamento mental interno que resulta num comportamento externo. Esse mecanismo, detalhadamente, existem várias técnicas que você pode organizar para ter resultados diferentes. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai ter um treinamento. Esse treinamento, se você quiser participar, tem outras técnicas. Aqui a gente vai ter outros vídeos falando a respeito também de técnicas, e você vai sempre levar para casa, debaixo do braço, uma técnica. Essa é uma delas hoje. O nome dela chama Chocolate Godiva, desenvolvida por Richard Bandler. É uma das técnicas que a gente usa nos nossos treinamentos, nos nossos cursos de PNL. Então, o que você tem agora é isso.
É você criar a capacidade de deixar de se auto-sabotar. Esse negócio não vai dar nada. Agora mesmo a gente está num dilema danado, porque estamos começando essa discussão sobre quarentena, pode, não pode, o que vai ser depois, tal. Tudo isso você pode se organizar de uma forma diferente para produzir resultados diferentes. Tá bom? Então, essa tecnologia mental, ela faz com que a gente possa criar novas associações no nosso cérebro. E isso tem fundamento científico, a neurociência consegue colocar essas coisas. Quanto a gente em PNL, é simplesmente uma maneira de buscar estados desejados, tá? É só isso que a gente pode estar dando uma sugestão, tá bom? Então, haverá próximos cursos. Lembre que se você gostou da palestra, dá aí como é aquele negócio, um like, compartilhe e tal. A gente tem o nosso portal lá no Facebook, a gente tem como é que é? A gente tem o nosso site, www.eniocarvalho.com.br. Se você quiser participar do curso, passa para a gente passa o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o nosso telefone, né? Está lá no Facebook, mas para quem não é daqui de Belo Horizonte, 31 99617 7537, 99617 7537, para poder fazer a inscrição do treinamento. Tá bom? Muito obrigado. Eu acho que as pessoas, elas podem duvidar de você, mas elas nunca, jamais duvidarão dos seus resultados. Tá bom? E uma frase que eu gosto muito, que é a frase do Henry Ford: se você acha que pode ou acha que não pode, em todos os casos você está absolutamente certo. Então, espero que você tenha aproveitado essa pequena palestrinha, um pequeno jeitinho de falar assim: ei, a gente pode modificar as coisas. Tá bom? Até a próxima. Fala, meu filho. Oi. Fala, Léo. Por quê? Já desliguei.